Olá, gente. Eu sou a Zoe. Como é que vocês estão? Hoje eu estou assim numa posição um pouco mais assim descontraída, deitada. Que realmente eu tô cansada hoje, né? Mas o assunto que me traz aqui é meio que um adendo a tudo o que eu tenho dito a respeito de seitas, das questões que a gente pode utilizar como ferramentas para a gente entender algumas coisas que acontecem ali, tá? E este vídeo aqui, especificamente, vai servir assim para dar um exemplo do que acontece também, porque assim, é uma questão que não aparece muito nessas listagens, tá? Essa questão aí é o aspecto apocaliptista. É, apocaliptista, é esse termo mesmo, né? A gente quase não ouve esse termo, mas é porque é o seguinte: ah, existe também, nesse mesmo sentido apocaliptista, também a palavra escatologia. A gente entende no senso comum a escatologia como aquelas obras que remetem a coisas que, digamos, nojentas, que dá nojinho, né? Mas dentro de um campo filosófico, a escatologia trata também de assuntos ligados ao fim do mundo, tá? E por que eu estou fazendo essa pequena introdução sobre essas palavras? Porque ontem, no vídeo do João Carvalho, né, que apesar de que é comunista e eu sou anarquista, a gente está em polos diferentes, sim, mas somos do campo da esquerda, né? Ele mesmo falou sobre quando ele estava reagindo a um vídeo lá do Meteoro, um trecho onde ele diz: isso é uma seita, gente, porque porque nesse vídeo mostra esses manifestantes, a gente pode chamar assim? Eu acho que não, mas, né? Por hora, vamos chamar assim, tá? Enfim. E é tanta coisa absurda, incluindo uma senhora lá falando que a chuva está acontecendo em várias cidades do país. É uma coisa que foi mandada pelo projeto HARP atrapalhar as manifestações. Como vocês sabem, ou se não sabem, o projeto HARP é um projeto que o pessoal diz que controla o tempo do planeta. Controla a chuva, controla a tempestade, controla
gelo, geada, neve, a porra toda, tá? É tipo o nosso Fundação Cacique Cobra Coral aqui no Brasil, tá? Que também, supostamente, controla o tempo, faz esse serviço meteorológico no país. Olha que maravilha. Então, quando você começa a sair dos aspectos da realidade, da materialidade, nesses movimentos, não tem mais um movimento político, né, gente? Isso já ultrapassou essa situação, isso já é conspiração, já seita mesmo, vamos dar o nome que está acontecendo, é uma seita, o pessoal está com mentalidade de seita, é fanatismo, tá? Não tem consciência política nenhuma ali dentro, pelo menos em alguns. Pode ser que tenha uns 5 ou 6 ideológicos ou ideólogos ali, em cada 100 pessoas que estão ali fazendo esses movimentos, e só, tá cheio de gente maluca, é muita coisa, muito fora da casinha, tá? E lá pelas tantas no vídeo, foi citado o Jim Jones. E foi o que me deu um estalo para fazer esse vídeo, para mostrar como é que funciona esse negócio e o que eu estou querendo dizer com esse aspecto apocaliptista e escatológico, dentro desse conceito, dessa concepção que estão presentes nessas estruturas, tá? É o seguinte, esses negócios, essas coisas chamadas apocaliptismo e escatologismo, né? Se refere, como eu falei, à crença no fim do mundo. Muitas seitas acreditam nisso. O mundo vai acabar e que isso é uma espécie de pressão aos seguidores e faz com que a pessoa se arrependa dos pecados, faz com que as pessoas tenham um desapego lá, sei lá das quantas, se purifique e tal, porque o fim está próximo e vai haver um arrebatamento, ou as pessoas vão morrer todas, ou então só algumas vão para um lugar especial e as outras vão para um outro lugar específico, que pode ser muito ruim, dependendo da crença, ou então vão ficar por aqui mesmo. Seria ótimo bom, eu não quero ser agressiva, mas é difícil. É difícil. Então, aí o que acontece?
Aí é por isso que você vê seitas. E no final das contas, um monte de gente comete aquele atentado contra a própria vida, tá? E o que aconteceu, por exemplo, no caso do Jim Jones? Que eu não considero aquilo ali suicídio coletivo de jeito nenhum. Aquilo ali para mim foi um massacre, tá? E por que eu tô dizendo isso? Só para deixar claro. Lembra que eu falei sobre a questão do trabalho excessivo, do manter-se ocupado, isolamento da família, isolamento das informações externas? O Jim Jones conseguiu fazer isso de uma maneira magistral, no sentido de que o cara foi eficientíssimo nisso. Depois de ser muito perseguido nos Estados Unidos por estar cometendo várias irregularidades, tá? Ele se mandou para as Guianas, aqui pertinho, né? Na América do Sul. Então, nisso ele já afastou um monte de gente das suas famílias lá dos Estados Unidos. Ele já deixou todo mundo isolado, no meio do mato. Construiu uma mini comunidade ali, agrícola, ali no meio do mato das Guianas. Por que eu tô falando do meio do mato? Porque era meio do mato mesmo, tá? Porque ele podia muito bem ter se mudado com essas pessoas dos Estados Unidos para as Guianas e, sei lá, ter morado abrigado aquelas pessoas nas cidades das Guianas. É claro que as Guianas não é mato, né? Fique claro. Ele podia muito bem ter colocado, alojado essas pessoas nas cidades, ou numa cidade específica, né? Mas não, ele pegou aquele ponto mais isolado e afastado e ermo possível que tinha lá nas Guianas para construir essa comunidade. Aí o que acontecia ali? Ele mantinha os membros trabalhando de sol a sol, de segunda a segunda, na lavoura, embaixo do sol quente. Imagina um monte de gringo que às vezes acostumado com frio, acostumado com temperaturas mais amenas, se virar nesses trabalhos braçais, né? Uma coisa completamente insalubre, né? Era trabalho escravo mesmo. Vamos ser bem realistas com o que acontecia ali. Só que muitos acreditavam que estavam vivendo uma utopia socialista primitiva. Porque já que
O Jim Jones se vendia como um cara que curtia uma coisa assim, igualdades raciais, aquelas coisas assim. Foi a primeira igreja americana a misturar negros com brancos. Enfim, tinha todo esse histórico que era bem legal, né? Assim, pelo menos parecia legal no início, né? Porque nos períodos assim de segregação racial, aquela coisa assim meio que a gente conhece, que acontece ali nos Estados Unidos, né? Então a gente sabe como é que isso funciona, tá? Mas isso é só para dar um contexto. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: uma das práticas do Jim Jones, porque ele já tinha planos de induzir aquelas pessoas ao suicídio, o que ele fazia? Toda vez, pelo menos uma vez por semana, mais ou menos, ele tocava uma sirene que dava para ouvir naquela comunidade inteira, que era uma espécie de chamado dos membros para se dirigirem até um espaço lá onde iria ocorrer uma fala do Jim Jones. E ali ele dava uns suquinhos para as pessoas tomarem e depois ele dizia que era o veneno. Só que as pessoas não morriam porque não tinha veneno nenhum. E as pessoas voltavam para casa aliviadas, né? Porque pô, não foi dessa vez, né? O que aconteceu? Aí isso se repetia várias e várias e várias vezes, até chegar o momento que as pessoas achavam que nunca ia realmente acontecer, ou seja, sempre era uma coisa meio procrastinada, uma coisa meio prorrogada, uma coisa que ia, né? Então, o que acontece? Isso vai mexendo com o psicológico das pessoas, porque uma hora esse suicídio sacrificial ia acabar acontecendo, né? Muito provavelmente, eu não sei se isso iria acontecer se algumas coisas não tivessem saído do controle, precipitado esses acontecimentos que nós sabemos o que aconteceu na realidade, né? Um deles foi o caso da ida do congressista Lyon, o Nyon, né? Era um congressista e foi procurado por familiares das pessoas que estavam nas Guianas, porque as pessoas não tinham notícias delas, né? Olha só, as pessoas não se comunicavam com os familiares, não se comunicavam com pai, ou seja, tinham famílias completas ali na Guiana, tá? Tinha
famílias completas, que foi pai, mãe, filhos, mãe, né, avô, avó, enfim. Mas outras foram sozinhas, né? Assim, só uma parte da família, a outra ficou nos Estados Unidos. E o pessoal que ficou nos Estados Unidos, eu acho que isso é uma coisa natural de famílias, se preocupar com parentes que não dão notícias, né? Eu acho que isso é uma coisa absurdamente, né, normal, né? E eles não tinham notícias. Eles não tinham notícias. Aí o que que aconteceu, gente? Esse congressista foi lá tentar ver o que estava acontecendo e ver se estava tudo bem. Aí só que no início estava uma festa, o Jim Jones resolveu mostrar que estava tudo bem, fez aquela pantomima ali de família feliz, pessoas felizes, todo mundo satisfeito, todo mundo sorridente, aquela coisa maravilhosa. E aí, até que o congressista começou a receber uns bilhetinhos de algumas pessoas que não estavam satisfeitas e queriam aproveitar a ida do congressista para ir embora dali com o congressista. Nesse momento, o burburinho começa e os capangas do Jim Jones começaram a atirar para tudo quanto é lado. O congressista morreu, junto com algumas outras pessoas da equipe que ele levou para lá. Outras pessoas foram assassinadas a tiros, tá? E além do que, o Jim Jones ordenou esses capangas a preparar os suquinhos com o veneno. E os suquinhos foram dados primeiramente aos bebês, depois às crianças e, por último, os adultos. Como vocês podem ver, né, bebês e crianças não iam fazer isso por conta própria, né? Alguém fez por elas, tá? Então, os pais, no desespero, acabaram se matando muito mais da tragédia que estava acontecendo ali na cara deles. E depois de ter passado meses e meses e meses naquela situação de lavagem cerebral, alienação e não sei o que, coisa e tal, não tiveram forças suficientes para não cometer o ato final, tá? Foi assim que aconteceu o negócio. Enfim, o que isso tem a ver com... e só para dizer, e o fato de algumas pessoas terem sobrevivido àquilo, e realmente sobreviveram, que conseguiram se aproveitar da confusão e escapar. Mas isso também a gente tem que encarar como
exceções, né? Pessoas que conseguiram manter uma mínima conexão com a realidade e ver que aquilo ali era algo completamente equivocado, tá? Isso não acontece o tempo todo. Bom, o que eu estou falando isso? Porque essas pessoas estão acreditando o tempo todo que a qualquer momento aquilo que elas querem vai acontecer. E colocaram um número cabalístico de 72 horas para que aconteça alguma coisa. Olha só, isso eu comparei com essa coisa de você treinar as pessoas para tomar veneno, como o Jim Jones fez, né? Então, aí você vê que existe sempre um negócio que não é agora, mas daqui a pouco vem. Aí esses fins de mundo, por exemplo, eles estão sempre sendo adiados. Por exemplo, os testemunhas de Jeová, eu andei estudando, né? E vendo depoimentos, a primeira vez que foi mencionada essa possibilidade é que o mundo iria acabar em 1914. 1914. Isso significa que em 1914 o mundo não acabou. Tá certo que a gente estava às vésperas de uma guerra, mas não chegamos lá, tá? Depois, como não deu certo, os membros da seita não podiam assumir que eles estavam mentindo. Então, eles têm que transferir esse final de mundo, esse final dos tempos, para outra data. Daí eles começaram a remarcar e remarcar e remarcar essa data várias vezes. Até agora não aconteceu nada. Embora às vezes a gente até pense, pô, né? Não seria uma coisa assim tão indesejável assim, a gente vendo essas coisas acontecendo, né? Mas enfim. Aí você vê que existe essa pressão das 72 horas que já durou um mês. E o pessoal acha que o negócio vai acontecer amanhã, depois, aí adia. Não, porque agora não vai dar. Eles pediram mais um prazo, não sei o quê. Só que ninguém deu prazo nenhum, ninguém disse nada. Pelo menos as instituições não estão nem aí para esse negócio e eles acham que essas informações são confiáveis, que saíram de dentro do exército, saíram sei lá da onde. E é isso. Isso é uma coisa que a gente precisa ver que o negócio é sério, né? No início eu estava até achando engraçadinho, né? Mas tô achando o negócio. Hoje eu já tô achando um tanto quanto assustador, né? Essas pessoas ali. É complicado. Bom, eu acho que eu falei umas coisas interessantes aqui, né? Não sei se vocês vão achar interessantes, mas
É isso. Curtam, compartilhem, ajudem a coleguinha, por favor. Nunca pedi nada, só tô pedindo agora, porque a titia tá querendo, a tia tá carente, né? A tia precisa fazer vídeo, precisa desabafar e precisa ser ouvida, tá? Então é isso. Tchauzinho e saudações anarquistas para todos.